Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui e estou trazendo agora um vídeo falando sobre integrais como primitivas, né? Do que se trata quando a gente fala de uma integral como primitiva. Então bora lá para a gente dar uma olhadinha. Pessoal, o que acaba acontecendo, né? Quando a gente estuda derivações, derivadas de uma certa função, a gente entende que a derivada ela é proveniente de uma certa função. Tá? Quando a gente pensa nesse sentido, automaticamente ela tem uma função de origem, né? E essa função de origem é denominada então primitiva, aquela que dá a origem para aquela função derivada. Tá? Então, nessa forma, a gente pode entender as integrais como primitivas de certas funções. Então, se eu tomo uma certa função f de x, vai existir uma função tal que, se eu derivar esta função, representada aqui pela letra f maiúsculo, a gente vai ter como resultado a função f de x. Então, tecnicamente, é o processo de antiderivação, ou seja, a primitiva é você determinar a função que dá origem, pela operação de derivada, à função que você está trabalhando. Né? Nesse processo de primitivas, né, a gente tem ali o surgimento também da constante arbitrária, C. Né? Por que nós temos essa constante arbitrária? Porque a derivada de qualquer constante é zero. Então quer dizer que quando eu gero uma primitiva de uma função, automaticamente eu posso associar a presença de qualquer constante. Perfeito? Então vamos dar uma olhadinha ali para algumas funções, né, que a gente já tem tabelado que provém desse raciocínio. Né? Então se eu tenho a função constante, né, o k sendo a nossa constante, a integral ou a primitiva de uma constante é a constante vezes a variável, mais a constante arbitrária. A primitiva da função exponencial e, por exemplo, é ela mesma, né? Já que a derivada da exponencial de base e é ela mesma, certo? Mais acrescido aí de uma constante arbitrária. Tá? A integral ou primitiva da função seno é a função menos cosseno, já que se a gente tomar o princípio da derivada da função cosseno, tá? A gente tem ali menos seno, joguinho do sinal, menos com menos mais, retornamos para o seno, mais a constante arbitrária. Tá? A primitiva, então, da função secante ao quadrado passa a ser a tangente, já que a derivada da tangente é a secante. Tá? Temos alguns outros casos, por exemplo, a primitiva da secante vezes a tangente é a própria secante, também saindo desse pressuposto. A primitiva de uma potência, né? X elevado a alguma coisa, é x elevado a n mais 1, ou seja, a gente acrescenta uma unidade, já que no processo de derivação, a regra do tombo, a gente subtrai uma unidade desse expoente. Então, pensando no processo inverso, a gente soma uma unidade e a gente divide por esse novo expoente de forma a fazer a correção, né, do processo de derivação. Né? O tombo, né, ele cairia o valor desse expoente, esse valor de expoente ele deveria ser anulado para gerar a função novamente. Tá? Mas a constante arbitrária, aqui nós temos uma condicional, que é importante citarmos, que é o expoente sendo diferente de menos 1, né? Já que se a gente seguir esse processo, a gente tiver x elevado a menos 1, no processo, utilizando a regra de uma potência, nós teríamos x elevado a zero sobre zero. Tá? E o x elevado a menos 1, ele também representa para a gente o 1 sobre x. E 1 sobre x, ele é a derivada da função logaritma, né? Da função ln do logaritmo neperiano ou logaritmo natural, que é o logaritmo de base e. Tá? Então, está aqui também nessa tabelinha, indicando que a primitiva de 1 sobre x dx é o ln do módulo de x mais a constante. A primitiva, então, de cosseno é o seno de x mais constante.
A primitiva da cossecante ao quadrado de x é a menos cotangente de x mais a constante. E a primitiva da cossecante vezes a cotangente é a menos cossecante de x mais uma certa constante, né? Então aqui temos uma tabela, uma relação das principais, né, ou funções mais básicas de cálculo de integrais ali vistas como primitivas, que depois possibilita o cálculo de área e até mesmo o cálculo das integrais definidas. Então vamos lá fazer alguns exemplos para a gente treinar isso daqui. Nós temos aqui uma primeira situação, então nós temos a primitiva, né, uma integral indefinida, ela não tem valores dos limitantes dessa região, então a gente precisa aí, ou vamos calcular apenas a primitiva dessa expressão, né? Nesse caso, né, o que nós temos aqui? Nós temos três termos. O primeiro termo é 5, é um termo constante. Então, a primitiva de uma constante, vamos dar uma olhada, a primitiva de um termo constante é a constante vezes a variável x. Então, primitiva de 5, ela vai ser 5 vezes x, tá? Mais 2 terços vezes a primitiva do x ao quadrado. X ao quadrado é uma potência, a regra da potência, ela nos diz some 1 e divide pelo resultado. Tá? Então, nós vamos somar uma unidade ao 2, nós teremos então 3, e vamos dividir aqui por 3. Tá? Mais 3 dividido por 4 vezes, ou 3 quartos, x elevado à terceira, também é uma potência. Então, a gente vai somar uma unidade, nós teremos x elevado à quarta dividido por 4. Ao final aqui eu acrescento a constante arbitrária. O que nós poderíamos fazer aqui era realizar as multiplicações que nós temos expressas e a gente teria 5x mais 2 sobre 3 vezes 3 são 9, então 2 nonos de x elevado à terceira mais 3/16 vezes x elevado à quarta mais a constante c. Então nós temos aqui a primitiva geral daquela expressão, já que eu não posso afirmar qual é o valor da constante c. Ok? Vamos lá para mais um. Nós temos aqui a primitiva de v vezes v quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Aqui a gente sugere, né, que você desenvolva essa expressão antes de realizar, né, o cálculo. Eu vou desenvolvê-la, então eu vou começar desenvolvendo por onde, né? Eu vou resolver esse v quadrado mais 2 elevado ao quadrado. E para fazer esse procedimento, né, eu vou usar aqui a nossa regrinha ali do quadrado de uma soma, né? E no quadrado de uma soma a gente utiliza então o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então o quadrado do primeiro é o quadrado de v quadrado, isso nos gera v à quarta, mais 2 vezes o v quadrado vezes o segundo, que é 2, gerando 4v quadrado, mais o quadrado do segundo, que no caso é o quadrado de 2, que é 4. Tá? Agora, essa expressão ela ainda está multiplicada por v. Logo, nós teríamos o seguinte, né? v vezes v quadrado mais 2 ao quadrado é igual a v vezes toda essa expressão que eu desenvolvi através do produto notável. Tá? Então, nós teríamos a equivalência de expressões dizendo que a gente tem v vezes v à quarta, que é v à quinta, mais 4 vezes v elevado ao cubo, mais 4v. Tá? Então, eu posso reescrever essa integral, tá? Já que eu ainda não calculei, falando que ela equivale-se à integral de v à quinta mais 4v ao cubo mais 4v dv. Tá? E aqui eu tenho uma regra de potências, né? Eu tenho três termos com potências, então a gente vai calcular, vou colocar aqui o igual. Nós teremos então a primitiva de v à quinta, ele é v à sexta sobre 6.
a primitiva, vou colocar aqui então, mais 4 vezes a primitiva de v ao cubo, que é v à quarta, sobre 4, mais 4 vezes a primitiva de v elevado a 1, que é v ao quadrado, sobre 2, mais a constante arbitrária c. E a gente poderia reorganizar, né, fazer as simplificações possíveis, chegando em v à sexta sobre 6, mais esse 4 pode ser simplificado com o 4 que está dividindo, v à quarta, mais esse 4 com esse 2 pode ser simplificado, 4 por 2 é 2, temos então 2v² mais c como uma primitiva geral da expressão v vezes v² mais 2 ao quadrado. Tá? Bora fazer mais uma. Nós temos aqui então a primitiva da cossecante ao quadrado de t menos 2e elevado a t. Tá? A cossecante ao quadrado. Bom, a cossecante ao quadrado ela é exatamente a primitiva, se a gente voltar aqui, da cotangente. Né? Ela é, então, ali, a primitiva da cossecante ao quadrado é menos a cotangente de x. Então, pensando-se nisso, né, a gente vai ter primitiva da cossecante ao quadrado de t, vai ser menos a cotangente de t, menos a primitiva de, no caso, duas vezes a primitiva de e elevado a t. E elevado a t, a primitiva é ela mesma, então e elevado a t, mais a constante c. Tá? Então temos aqui a nossa primitiva da função cosseno ao quadrado de t menos duas vezes e elevado a t. Tá? Espero que esse vídeo auxilie vocês nos seus estudos de integrais e determinações de primitivas. Grande abraço, fui!